Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso webinário de hoje. Hoje nós vamos fazer mais um webinário com uma visão bem prática, tá? Bem operacional, mostrando como fazer, ok? E o tema de hoje, novamente, é dentro da exportação, mas hoje mais especificamente sobre as notas fiscais referenciadas na exportação, ok? Bom, eu preparei um material que eu vou compartilhar com vocês, tá? Deixa eu compartilhando aqui, enquanto vocês vão se acomodando aí, né, pessoal? Fiquem à vontade para comentar no chat, tá? Que não for respondido durante a apresentação. Vocês também podem nos contatar, tá? Me contatar por e-mail, mas vão colocando no chat aí, que a gente vai tentando abordar todos os temas, ok, pessoal? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, acredito que já está aparecendo para vocês, né? Bom, o assunto nós já falamos, né? Tudo sobre a nota fiscal referenciada na exportação, então. E por que a gente trouxe esse tema? Por que estamos trazendo esse tema hoje? Porque nós vemos aqui na Fascomex muita dificuldade nesse tipo de operação, né? Nós, como vocês sabem, temos sistemas de elaboração de DUI, temos treinamentos, temos um curso online de DUI também, e esse é um dos principais problemas ou dúvidas, né? Melhor dizendo, que nós recebemos aqui, tá? Referente a DUI. Então, e o que a gente vê de maiores dificuldades, né, na elaboração de DUI como nota referenciada? A maior dificuldade, ela está no cruzamento dos itens, tá? Porque todas as informações que nós temos que prestar lá na declaração de exportação, ela precisa ser cruzada entre notas de exportação versus notas referenciadas, tá? E esse cruzamento, na maioria das vezes, ele é muito trabalhoso, né? Obviamente que vai depender muito do número de itens que você tiver nessa exportação, né? Mas vamos lá, vamos detalhar um pouquinho mais esse tema, né? Bom, partindo aí do princípio, né? Quando nós precisamos referenciar notas na exportação? Então, assim, ó, existem apenas duas situações em que são obrigatórias, tá? Essa referenciação. O primeiro deles é quando a tua mercadoria que você está exportando, ela não é enviada para o local de despacho com a nota de exportação, mas sim ela é enviada com uma nota de remessa, tá? Essa situação ela ocorre muito quando for embarque antecipado, tá? Exportação de granel, por exemplo, né, que se enquadra, que é um dos tipos de processos que se enquadram em embarque antecipado, onde tu tem, então, uma nota, tem a mercadoria chegando no porto, através de várias notas referenciadas, geralmente através de muitos caminhões, né, muitos veículos. Então, cada vez que um veículo chega lá, ele chega acompanhado de uma nota referenciada e não com a nota de exportação, porque muitas vezes nós temos um volume muito grande de produtos, de mercadorias, né? Então, nesse caso, as notas referenciadas, elas vão sendo recepcionadas no módulo CCT, que é o módulo de controle, carga e trânsito lá no portal Siscomex, e posteriormente, então, é feita uma nota fiscal de exportação, e essa nota fiscal de exportação, então, obrigatoriamente precisa referenciar essas notas de formação de lote, tá? Que chegaram lá no porto em partes, né? A outra situação é quando se tratar de exportações indiretas, ok? Então, aqui, exportações indiretas, nós temos a CFOP 7501, geralmente, né? É o caso das comerciais exportadoras, das tradings. Então, são essas duas situações em que, obrigatoriamente, eu preciso ter notas referenciadas na minha DUI, tá? A gente vai falar ao longo aí do webinário um pouquinho mais dessas duas operações, ok? Bom, vamos lá para a parte bem prática, né, do nosso tema. Eu quero falar sobre a tag, tá? A tag RefNF, que está ali no nosso título aqui, ó.
tag, tá? Essa tag, ela aparece geralmente no XML da nota de exportação, tá? E, então, quando nós temos essas duas situações no slide anterior, que obrigatoriamente precisamos ter nota fiscal referenciada, as notas referenciadas, elas precisam constar nesse campo específico, nessa tag da nota fiscal de exportação, tá? Vamos exemplificar isso de uma maneira mais clara, né? Se você recebeu uma nota fiscal de exportação, vamos supor que uma nota de exportação indireta, uma nota de exportação que a CFOP seja 7.501, para que você consiga fazer essa DUI, você pode entrar nesse site aqui, que é o nf.fazenda.gov.br, que é o portal da nota, tá? Que é o melhor amigo aí do analista de exportação que faz DUI, tá? Através desse site, você sempre pode conferir as informações que realmente estão na nota fiscal, né? Nota fiscal eletrônica. Então, acessando o portal da nota, joga lá, faz uma consulta com a chave de acesso da nota de exportação e vem aqui, ó, vão aparecer todas essas abas aqui, você vai vir aqui em informações adicionais e você vai conferir aqui, ó, tá vendo essa parte que vai aparecer bem no final aqui, tá? Documentos fiscais referenciados, tá vendo aqui? Eu tenho 3 notas referenciadas, tá? Cujas chaves de acesso estão aqui, tá? Então, aqui são as notas referenciadas, que se você abrir o XML, elas vão estar nessa tag que eu falei aqui anteriormente, na tag REF-NFE, tá? Então, se você é um emissor da nota de exportação, o teu sistema de emissão de nota precisa aparecer, mostrar para você esse campo, tá? Que diz respeito a isso aqui, as notas referenciadas, para que você possa preencher corretamente, tá? Então, para uma nota de exportação, você pode ter N notas referenciadas. Não recordo agora qual é a quantidade máxima de notas referenciadas. Se não me engano, é 2.000 e pouco, mas eu vou precisar conferir. Vou pedir para alguém da minha equipe colocar aí no chat para vocês, tá? Mas é um número bem elevado, tá? Eu recordo que já tive alguns clientes que até extrapolaram esse número de notas. Se não me engano, é 2.000 e pouco, tá? 2.500, um pouco mais do que isso. Então, é um número bem grande de notas referenciadas. Isso geralmente acontece mais para realmente embarque antecipado, tá? Que tem grandes volumes mesmo de exportação. Ok? Outra coisa que eu quero frisar é referente aqui, ó, referente às informações complementares. Então, não confunda, tá, aqui esses dados de nota referenciada com o campo informações complementares. E existe aqui nessa mesma aba um campo, que é um campo de texto livre, onde o emissor da nota pode digitar qualquer texto lá. Muitas vezes são digitadas as notas referenciadas, principalmente quando é CFOP 7.501, exportação direta, né? Muitas vezes o pessoal coloca um número da chave, o número da nota mesmo, sem ser a chave de acesso, digita em texto ali, tá? Pode ser feito isso, tá? Porém, isso não tem nenhuma validade para DUI. Não vai conseguir emitir uma DUI de nota com nota referenciada, somente constando lá no campo de informações complementares, naquele campo que é um texto livre, tá? É necessário colocar nessas tags aqui, tá? Nesses campos aqui, as notas referenciadas, tá? Outra coisa, geralmente, essa informação, ela não consta na DANF, tá? Já falei em outros webinários aqui sobre a diferença da DANF e do portal Siscomex, né? Recomendo sempre, portal Siscomex não, do portal da nota, recomendo sempre tirar suas dúvidas pelo portal da nota e não se baseia somente na DANF, tá? A DANF é aquela impressão que é resumida da nota, tá? E geralmente não contém todos os dados lá. Então, sempre tira a dúvida aqui no portal da nota. Bom, ainda referente a esse campo, né, eu trouxe aqui um exemplo de mensagem de erro que dá lá no portal Siscomex.
Então, se você tentar elaborar uma DUI, tanto por transmissão, por web service, por algum software, por algum sistema, ou digitando a tua DUI manualmente lá no portal Sicomex, ao tentar registrar, se não contiver lá não conter lá na nota de exportação, conforme explicado antes, né, vai dar essa mensagem de erro que eu mostro aqui embaixo, tá? Ok? Está então dizendo aqui nesse exemplo que o item 2 da DUI, né, a nota tal, eu escondi o número da nota referenciada informada, não consta na nota de exportação ou na nota de entrada associada, tá? Então, esse é um exemplo de mensagem do portal Sicomex, tá? Partindo para o próximo tema nosso, dentro das notas referenciadas, né? Como referenciar a DUI? Como que é feito isso, tá? Para quem ainda nunca fez uma DUI desse tipo, o que tem que ser feito, né? Você tem que acessar, então, o portal Sicomex, lá na elaboração da DUI, vai preencher ali todos os dados de informações gerais, vai colocar suas notas de exportação, e, a partir disso, a aba número 3, detalhamento dos itens, vai mostrar uma listagem com todos os teus itens de todas as tuas notas de exportação. Então, exemplo, você vai clicar aqui no item 1 da tua DUI, né? E no final dessa tela, dentro do item da DUI, você vai encontrar esses campos que estão aqui, tá? Que estão mostrados aqui. São botões ali de adicionar nota fiscal referenciada à nota eletrônica ou uma nota formulário, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui, geralmente com nota eletrônica, né? Então, você referenciando uma nota eletrônica, você vai precisar prestar dentro do portal Sicomex esses 3 campos aqui. Lembrando que você está dentro do item da DUI, e você vai ter que dizer qual é a chave de acesso da nota referenciada, o item da nota referenciada, que às vezes pode não ser igual, né? Pode não ser o item 1 da nota referenciada, pode não ser o item 1 da DUI ou da nota de exportação. Então, você tem que fazer esse joguinho de ligações, tá? Então, chave de acesso, item da nota referenciada e quantidade associada. Então, quanto daquela nota referenciada você quer vincular neste item de DUI, neste item de nota de exportação, ok? Lembrando também que essa quantidade associada, até como tá, o próprio Siscomex fala aqui, né, alerta aqui embaixo, é sempre na unidade de medida estatística, ou seja, aquilo que aparece como unidade de medida tributável na tua nota referenciada e na tua nota de exportação, tá? Então, lembrando, né, já tive um webinário sobre isso também, existe uma diferença entre unidade de medida comercializada versus unidade de medida estatística, tá? Então, prestem atenção neste item aqui, tá? Nesta condição, porque senão pode dar muito errado, tá? Vamos para o próximo. A próxima possibilidade, né, é você referenciar notas formulário. Hoje no Brasil, ainda os produtores rurais podem emitir nota formulário, aquela nota lá de talão mesmo, emitida à mão, a caneta, né? Então, não é uma nota eletrônica, é uma nota formulário, e nesse caso, é preciso informar todos esses dados aqui, tá? São um número maior de campos, né? Você vai ter que colocar aqui o modelo da nota, número de série, número de item, número de documento, ano e mês da emissão, todos esses dados que vocês estão vendo ali embaixo, tá? Então, o controle fica ainda maior, né? A possibilidade de erros também, né? Porque precisa tudo fechar, né? E se for lembrando que se for uma exportação de embarque antecipado, essa nota referenciada, mesmo a nota formulário, ela vai precisar estar recepcionada lá no módulo CCT, tá? Quando é exportação indireta, não tem essa necessidade de estar recepcionada no módulo CCT. Ok? Mas eu vou falar um pouquinho mais depois disso de novo, ok?
Bom, pontos importantes aqui que eu anotei para não deixar passar, embora eu já falei de todos eles. Então, não confunda notas referenciadas. Ah, isso eu não falei. Não confunda notas referenciadas com notas complementares, tá? Existe uma diferença. Deixa eu até voltar na tela anterior. Tá vendo que um terceiro campo aqui, terceiro botão da minha DUI é notas complementares. Essas notas complementares não tem nada a ver com esses dois botões aqui, tá? São coisas distintas. Notas referenciadas é bem diferente de notas complementares, então não confunda as duas coisas, tá? Próximo ponto que eu anotei aqui são, já falei, né? Quantidade associada que você digita aqui na DUI, ela é a unidade de medida estatística e não a comercializada. E as ligações, elas são sempre item no item, né? Então, o que eu quero dizer com item no item? Você vai fazer aquele joguinho de ligações, vai ver qual que é o teu item da nota de exportação versus o item da nota referenciada, tá? Lembrando também que quando você elabora a DUI, você vai digitar a chave de acesso da nota de exportação e então esses números, né, o item de nota vai se transformar um item de DUI, ok? Se você tiver só uma nota de exportação, tá bem tranquilo, né? O número vai ser sempre igual. Só não esquece que se você tiver mais de uma nota de exportação, aí já não vai ser aquele sequencial, né? Você vai ter uma numeração diferente de itens de DUI, diferente de notas de exportação. Uma loucura, né? É simples, é bem simples, né? Mas pode ser bem trabalhoso, principalmente para quem faz esse tipo de processo manual, tá? E vamos lá, então, partindo bem do início ainda, né? Eu só quero exemplificar aqui o que são os itens que eu estou tanto falando, né? Caso alguém ainda não tenha compreendido, tá? Quando você acessa uma nota no portal da nota, no nfe.fazenda.gov.br, você tem essa aba aqui de produtos e serviços. E ali vão estar listados todos os produtos que você está exportando, se for uma nota de exportação, né? Então, esse númerozinho sequencial que aparece aqui na tua esquerda, tá? Isso aqui que é o item, é isso que nós estamos falando. É esse númerozinho que você tem que colocar lá na DUI e fazer a referenciação, tá? Então, qualquer tipo de nota sempre vai ter, seja ela nota referenciada, seja ela nota de exportação, vai ter esse número de item aqui, tá? Também tem na DANF essa informação, né? Então, ainda sobre o entendimento do que é item, né? Aqui eu mostro o item da DUI, ó. Novamente aqui na terceira aba, que é a aba de detalhamento dos itens, eu tenho, se eu não abrir nenhum item, eu tenho aqui uma listagem onde aparece aqui o número do item da DUI, tá? Também você pode notar aqui, ó, que você tem o item da nota fiscal de exportação, tá vendo? 1 e 2. Nesse caso, ficou correspondente, né? Porque eu tenho só uma nota de exportação, beleza? Aqui eu trouxe também um print do nosso sistema aqui da Fascomex, tá? Que é o nosso módulo de exportação, módulo de DUI. Só para exemplificar aqui também, a gente tem uma tela única que vai mostrar todos os itens, com todos os cálculos também, todos os pesos, todos os valores que trouxe da nota. E aqui nessa parte verde é o número do item de DUI. E aqui você consegue ver o item da nota de exportação, tá? Inclusive, consegue ver que a CFOP, né, que é esse caso aqui, 7.501, obrigatoriamente eu precisaria ter nota, eu preciso ter nota referenciada, tá? Então, só para exemplificar mesmo, tá? E aqui, agora, sendo um pouco mais detalhista, tá? O que nós temos aqui é o seguinte, aquele joguinho de ligação que eu falei antes, tá? É exatamente isso. Deixei aqui de uma forma mais didática, né? Eu tenho na minha esquerda uma nota de exportação, uma exportação CFOP 7.501, ou seja, uma exportação indireta. Eu estou exportando aqui 3 produtos. Aqui temos as NCMs, as quantidades, tá? Lembrando que aqui é a quantidade
tributável, que é a mesma coisa de estatística, mas é diferente de nota de unidade comercializada, tá? Então, estou mostrando aqui essas informações e aqui como que eu faria essa ligação. Nesse exemplo, eu tenho duas notas referenciadas, tá? Duas notas de remessa. Nesse caso aqui, a minha CFOP seria essas aqui, tá? 7.501, 7.502, 6.501 ou 6.502, tá? Tem algumas pequenas variações entre esses códigos aqui. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo, eu tenho duas referenciadas para uma de exportação. O que representa isso, né? Representa que aqui esse produto eu comprei no mercado nacional, tá? Eu tenho aqui um fabricante dessa NCM aqui, desse produto, esse produto aqui, se eu não me engano, não, tenho certeza, é cadernos, tá? Então, eu tenho um fabricante de cadernos aqui e eu sou uma comercial exportadora que emitia 7.501, comprei isso aqui do meu fabricante no Brasil, então eu vou mencionar esse item na minha nota de exportação. Nessa mesma exportação, eu estou vendendo esses outros dois produtos aqui, uma cerveja, tudo a ver, né? Mas só para exemplificar mesmo. O outro ali, eu não me recordo, mas é alguma coisa de grão, 0,9. Então, eu estou vendendo esses três produtos, eles vão constar na minha DUI, e na minha nota e eu tenho essas duas notas referenciadas. Então, eu preciso lá na minha DUI dizer qual que é a ligação entre uma e outra. Então, nesse caso, essa última NCM aqui, ó, vermelhinha, ela corresponde ao item 1 da segunda nota, tá? E assim por diante, tá vendo que pode não estar numa mesma linha, né? Numa mesma sequência, uma nota e outra. E isso que começa a complicar para fazer essa correlação, tá? Coisas, então, que o portal Sicomex valida. Existem várias validações, tá? Várias mensagens de alerta, de erro lá que a DUI apresenta quando tu tenta transmitir com uma informação incorreta, tá? Uma delas, um dos cruzamentos que o Syscomex faz é referente à NCM, o código da NCM, tá? Como eu comprei cadernos no mercado nacional e eu vou exportar os mesmos cadernos, eu não fiz nenhuma transformação no meu caderno, ele não se transformou em outro produto, ele é o mesmo produto, então tem que ser a mesma NCM, né? Mesma coisa vale para o embarque antecipado, né? Eu entreguei soja lá no porto com um caminhão, né, com um transportador lá, foi recepcionado no CCT, aquele mesmo item, a mesma soja, eu vou exportar. Então, as NCMs de notas referenciadas precisam ser as mesmas NCMs da nota de exportação. Apesar de óbvio, existe bastante erro quanto a isso, né? Muitas vezes o erro vem por engano mesmo, né? De ter digitado uma NCM errada, né? Ok? Então, é um cruzamento que o portal Sicomex faz. E nesses casos, né, tentou transmitir essa DUI, tentou registrar essa DUI lá no portal, ele vai dar esse tipo de mensagem aqui, ó, esse erro aqui. Ó, ele vai dizer qual é o item da DUI, nesse caso era o item 2 da DUI, a NCM do item 1 da nota referenciada X, vai colocar o número a chave de acesso da nota referenciada, não coincide com o da NCM do item 2 da nota referenciada, tá? Esse é um print aqui que pegamos aqui aconteceu com algum cliente nosso que chamou no suporte aqui, e então havia um preenchimento incorreto ou uma correlação incorreta, né? Uma das duas coisas estava erradas. Ou informou NCMs erradas, ou na hora de fazer o joguinho de liga-liga ali, não colocou a associação correta, tá? Ok? Próximo ponto que o portal Syscomex valida são as CFOPs, né? Para quem não sabe, CFOP, então, é esse código fiscal, tá? Que tá o nome completinho do que é esse código fiscal. Ele está sempre na nota fiscal, é um campo obrigatório, obviamente, na nota, né? E ele é por item.
tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou consultando uma nota e eu abri o item 1, tá? Meu produto 1, eu consigo ver a CFOP deste item 1, tá? Então, lembrando, essa CFOP, ela é por item na nota. Geralmente, são emitidos todos os itens com a mesma CFOP, mas o sistema de nota permite que sejam diferentes, tá? Mas o padrão é sempre o mesmo CFOP em todos os itens, tá? Mas o que eu vou alertar aqui, que eu trouxe para as próximas, é quais CFOPs nós podemos vincular, tá? Aqui eu apresento alguns, tem muito mais, né, CFOPs, tem mais CFOPs de exportação, mas trazendo os principais aqui. Todo CFOP que começa com o número 7, ele é de exportação, tá? Mas o mais usual ele é 7.101, né, que a própria empresa produziu e está exportando, ok? Quando você tem o que eu quero destacar são essas duas aqui, ó, a 7.501 e a 7.504, tá? A 7.501 é a que você tem que usar quando é uma comercial exportador ou uma trade, que você vai, então, correlacionar com CFOPs, com essas CFOPs aqui, tá? Que são remessa com fins de exportação, ou seja, o fabricante nacional aqui dos cadernos, no meu exemplo anterior, ele está fazendo uma venda equiparada à exportação. Ele está te fornecendo no mercado interno, mas ele está exportando. Ele exportando indiretamente, ele tem benefícios por isso. Então, precisa que a nota dele de mercado nacional, que é uma dessas CFOPs ali, precisa estar relacionada, referenciada na nota de exportação da comercial exportadora, tá? Aqui nesse webinar eu não pretendo falar só com exportadores, né? Eu vejo muito mais essa dificuldade, às vezes, com prestadores de serviços, com despachantes aduaneiros, né? Nesse entendimento de todo esse processo aqui, tá? Então, todo mundo que faz, que elabora a DUI, precisa ter bem claro todo esse entendimento aqui, tá? A segunda CFOP que eu quero destacar é a 7.504, tá? Essa é uma exportação que ela foi objeto, então, de lote de exportação. Nesses casos aqui, são mais usuais, então, nos embarques antecipados, que são o outro exemplo que eu dei anteriormente, né? E nesses casos aqui, obrigatoriamente, eu preciso que a nota referenciada, que é algum dessas CFOPs aqui, 5.504, 5.505, essas aqui, tá? Que são formação de lote, elas obrigatoriamente precisam, então, ter sido recepcionadas no módulo CCT, tá? Lá do Portal Sicomex. Ok? Vale lembrar também, né? Quem faz embarque antecipado sabe muito bem isso. Lá no CCT existe um controle de saldos, tá? Então, quando eu recepcionei uma nota lá no CCT, vai ser gerado lá um saldo, que é a quantidade que eu tenho na nota, tá? E ele vai validar essa informação quando eu lanço isso na DUI, tá? O próprio Syscomex faz esse controle de saldo, tá? Aqui eu tenho dois exemplos de cruzamento de CFOPs, tá? Deixa eu começar pelo segundo aqui, tá? Esse segundo aqui, ele diz o seguinte, ó. Item 1 da DUI, tá? Onde apresentou o erro, né? O item 1 da DUI. E diz o seguinte, para o item de DUI com CFOP 7501, é obrigatória a informação de nota referenciada de remessa para a formação de lote de exportação ou fins específicos de exportação, tá? Então, aqui, eu posso ter tanto as de lote, como as notas de remessa, tá? De mercado interno, ok? Mercado interno não, as notas que são as vendas equiparadas à exportação, ok? Então, CFOP 7501 é obrigatório referenciar. Agora, eu tenho outra mensagem de erro que também diz respeito a CFOPs, né? Que é o seguinte aqui, ó.
Itens das notas referenciadas com CFOPs tais somente podem ser vinculadas, originadas a partir do item de nota de exportação 7.501, tá? Ok? Então, aqui houve uma incompatibilidade das notas referenciadas, tá? Das CFOPs, ok? E essas notas, às vezes, essas notas não, essas mensagens, às vezes, são bem chatinhas de você interpretar, mas elas estão começando a ficar bem mais detalhadas. No início do portal Siscomex, elas eram bem simples, essas mensagens, elas não explicavam direito o que eram os erros. Agora está ficando um pouquinho mais detalhado, um pouco mais fácil de compreender o que é que o portal Siscomex está validando, tá? Outro tipo de cruzamentos, tá? Que nós temos quanto às unidades de medida, certo? E aquilo que eu já venho falando aqui no nosso webinar, tá? Então, o sistema vai validar, o sistema do governo vai validar a unidade de medida, essa sigla, tá? Que foi colocada em ambas as notas. Elas precisam também ser iguais, porque, obviamente, se as NCMs são iguais, as unidades de medida estatísticas / tributáveis são iguais, tá? Não é unidade de medida comercializada, ok? Vamos em frente. E aqui um exemplo, ó. Nesse exemplo, o Siscomex é bem transparente aqui, está dizendo que o item do número 2, nesse item, então, a unidade de medida estatística toneladas da NCM e tal, é diferente da unidade tributável quilo informada na nota fiscal. Nesse caso aqui, ó, ele está bem direto de que a nota foi emitida com a unidade de medida errada, tá? Esta NCM, ela é em toneladas, porém, na nota que estava sendo referenciada, tá? Ela foi preenchida em kg, em quilos. Então, isso não pode, tá? Mais um cruzamento diz respeito às quantidades. Essas quantidades também, então, temos o cruzamento, né, das quantidades, também quanto a tributável e não comercializada. E o que é importante, né? É importante quando é uma comercial exportadora, uma trading, né? Ou, enfim, a CFOP 7.501, nesses casos, é preciso que a própria empresa exportadora, essa comercial exportadora, controle esse saldo, tá? De quanto está vinculado, né, nessa remessa, tá? Ok? Quando é uma exportação indireta, desculpa, uma exportação de embarque antecipado, aí nós temos o caso do CCT, do controle do módulo do governo lá, que tem um controle desses saldos, tá? Mas as duas situações sempre na unidade de medida estatística, tá? E só para lembrar aqui, para quem não participou, então, do webinário de unidades de medidas estatísticas que nós fizemos anteriormente a esse, nós temos, lá eu mostrei, né, essa consulta aqui no portal da nota, então eu estou com o item 1 aberto aqui, e aqui só para exemplificar, né, temos aqui a unidade comercializada, nesse exemplo aqui, ela foi vendida, este produto aqui foi vendido em unidades, que representa 27 unidades, porém, esta NCM aqui, ela é medida em quilos, então a tributável precisa ser em quilos. Dessa forma, né, eu preciso fazer um cálculo aqui, ou preciso ter essa informação. 27 unidades são quantos quilos, tá? Então, aqui, quantidade tributável, vou preencher em quilos, tá? Então, isso é bem importante, porque o cruzamento na parte de unidades, na parte de notas fiscais referenciadas, é feito na tributável, tá? Ok? E convido aí quem não assistiu o outro webinário de unidades de medidas, tá? Foi bem prático também, bem operacional. Temos os links lá no nosso blog, no blog da Fascomex, que é fascomex.com.br/blog, você consegue encontrar lá na internet. Nós temos um menuzinho chamado Materiais Gratuitos, e lá tem o link de todos os nossos e-books, planilhas, webinars. Lá você encontra o link do
webinário de unidades medidas, tá? Pode ficar à vontade para assistir, pode ficar à vontade para mandar para alguém que precisa desse conhecimento, ok? Fica a dica, né? Quanto às quantidades, a gente tem esse tipo de mensagem de erro aqui, tá? Olha só, deixa eu botar aqui. Tá para cá. Tem 2 exemplos de consistência de validação do portal Siscomex quanto às quantidades, tá? Então, aqui ele fez um somatório da quantidade da DUI e está dizendo que é maior do que a quantidade do item 1 da nota referenciada, tá? Então, aqui tem uma discrepância de quantidades e, nesse caso aqui, o portal Siscomex não deixa registrar. Todas essas mensagens de erros que eu estou mostrando aqui, tá? Elas impedem o registro da DUI. Precisa ser corrigido. Todos esses problemas aqui precisam ser corrigidos. Tá? Não é um alerta, simplesmente. Ele é impeditivo de registro. Não consegue fazer a DUI se não resolver estes problemas aqui, tá? No segundo exemplo aqui de mensagem de erro, nós temos aqui a quantidade X, o sistema mostrou a quantidade que tu tem lá na nota de exportação, e aqui no XXX, ele mostra a chave de acesso da tua nota de exportação, e aqui está dizendo que ele é menor do que a soma das quantidades, 700 e trouxe essa quantidade, 740, dos itens de notas referenciadas. Então, eu tenho lá várias notas referenciadas que total delas somam 740. Estou referenciando isso. Porém, a minha nota de exportação tem só 720. Não tem como, né? Não passa isso. Estou comprando, se fosse no meu exemplo lá de cadernos, comprei no mercado interno 740 cadernos, estou fazendo uma DUI com 720, eu não posso referenciar os 740. Pode ser até que eu comprei 740, mas eu preciso associar apenas 720, né? Eu estou exportando 720, eu tenho que comprovar os 720 ali, tá? Ok? Vamos em frente. Aqui também, só para exemplificar, isso aqui é uma tela do nosso sistema aqui da Fascomex também. Nós temos lá uma aba chamada nota referenciada, tá? E aqui a gente consegue mostrar para o nosso usuário, então, todas as quantidades, tá? Que eu trago aqui da nota de exportação. Essas notas de exportação aqui são fakes, tá? Eu tenho aqui a quantidade estatística da minha nota de exportação no item 1 da DUI, e eu mostro o quanto foi vinculado. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, 3 notas referenciadas, tá? Com essas quantidades aqui tributáveis. Então, ele vai mostrando um saldo aqui que eu tinha a vincular, tá? Esse saldo aqui, ele não é do portal Siscomex, né? Não é da DUI, ele é um saldo dessa tela aqui, só para auxiliar o nosso usuário, para que fique mais fácil ele visualizar se ele está vinculando alguma coisa errada, né? Se está vinculando a menos ou a mais. Aí ficaria um saldo aqui, negativo ou positivo. Estando zerado, ele está ok, né? E pode, então, dar sequência no registro da DUI, tá? Ok? Então, só para demonstrar mesmo essa nossa tela lá no sistema, tá? Referente às exportações indiretas também, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, tá? Uma vez que todo esse trâmite, digamos assim, esse processo da DUI, ele é feito corretamente, quem fez a nota referenciada, quem vendeu no mercado nacional aqui, fez uma venda equiparada à exportação, né? Ele vai receber lá na nota dele, na nota referenciada, essa averbação aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é uma nota de CFOP 5.501, por exemplo, tá? Mercado nacional. E tem lá uma averbação para exportação, ok? Então, isso aqui, inclusive, substituiu que há alguns anos atrás, quando a gente tinha o RE, Registro de Exportação, antes de vir a DUI, né, que a DUI veio em 2018, de certa forma bem recente,
Na época do RE, existia mais uma outra burocracia, que era o chamado memorando de exportação, onde você precisava relatar todos os números de REs, todos os números de nota. Quem faz esse processo vai lembrar muito melhor do que eu, mas existia o tal de memorando de exportação, tá? Com a DUI, devido a ser tudo integrado, né, termos notas de exportação integrado com documento de despacho de exportação, integrado com nota de mercado interno. Então, por isso, não precisa mais do memorando de exportação. E aqui, ó, você consegue, no portal da nota, visualizar a averbação da exportação, tá? Se isso foi tudo feito corretamente, tá? Clicando aqui nesse protocolo, acho que eu não tenho print disso, não tenho, tá? Mas, clicando nesse protocolo, ainda vai aparecer qual o número da DUI que está vinculado nessa nota e mais algumas informações, tá? Bom, todo mundo pergunta isso, né? Quando está desesperado lá tentando emitir uma DUI e começa a dar todos aqueles erros que eu mostrei anteriormente, né? O pessoal entra em desespero, né? Precisa exportar logo e não tem, geralmente o pessoal fala, não tenho tempo de emitir uma nova nota, tá? Mas não tem jeito. O portal Siscomex, ele não aceita carta de correção para os campos que são integrados, tá? Então, NCM, quantidade, uma série de todos aqueles campos, tá? A unidade de medida estatística, todos os campos que são migrados automaticamente da nota de exportação para a DUI, eles não podem ser corrigidos por carta de correção, tá? Você, nesses casos, precisa cancelar a nota fiscal original, tá? E emitir uma nova nota, seja ela de exportação, seja ela referenciada, tá? Então, todo cuidado é pouco na hora de emitir uma nota, né? Uma nota de expo, uma nota referenciada, tá? E sempre tenha, então, muito cuidado nesses pontos que eu falei, CFOP, tudo isso que a gente viu no webinário agora, se você é o emissor de nota fiscal, esteja bem atento a isso. Se você é quem faz a DUI, se você é um analista de exportação, se você é um despachante aduaneiro, tenha atenção nesses dados, já quando você recebe o processo, né, para talvez tentar antecipar isso e já alertar o exportador destes problemas, tá? Ok? E já estou finalizando, tá? Quero apresentar para vocês o nosso sistema de elaboração de DUI, de automação de DUI, e algumas coisas que eu já comentei, né, durante o webinário, algumas coisas que o nosso sistema tem de auxílio para esse tipo de processo que leva as notas referenciadas, tá? Algo que eu não comentei nas telas anteriores, no caso de DUIs de embarque antecipado, tá? Nós temos esse botão aqui que se chama consultar CCT. Então, quando você está elaborando essa DUI, você já lançou todas as notas referenciadas, você pode clicar nesse botão aqui e o nosso sistema vai buscar lá no CCT todos os saldos, tá? Então, aqui você consegue facilmente visualizar se você tem saldo para referenciar aquela nota naquela DUI, ok? E as outras facilidades que eu já falei anteriormente, já mostrei, né? A questão aqui dos saldos a vincular, né? Então, ele vai mostrar um somatório aqui, fica mais fácil de você ter esse entendimento de quais são os problemas que podem ter no teu processo, tá? A forma de lançamento das notas referenciadas, tá? Elas podem ser tanto de forma manual, digitando nesta tela aqui, onde você vai digitar a chave da nota de exportação, o item e os dados da nota referenciada, ou então fazer uma planilha em Excel, tá? Conforme o nosso modelo, que é um modelo bem simples, então você preenche os dados no Excel e depois copia os dados do Excel e cola uma única vez nessa tela de notas referenciadas. Então, se tiver 1000 notas referenciadas, você vai colar, vai selecionar do teu Excel as 1000 linhas, vai colar uma única vez nessa tela, vai salvar essas informações, tá? Lembrando que geralmente quem
faz esse tipo de processo, né, já tem algum controle com já preparou essas informações lá na hora de emitir a nota, as notas de exportação. Então, quando chega aqui na DUI, você pode usar essa mesma planilha e colar aqui, não exatamente a mesma planilha, né? Mas pegar os dados desta planilha e colocar para o nosso padrão e colar aqui no sistema da Fascomex para gerar esses dados, tá? Ok? O nosso sistema ainda tem outras facilidades, que são cálculos automáticos, tanto de valor como de item. Temos a partir do extrato da DUI, que ele mostra os itens, a descrição dos produtos, e isso ele gera antes da transmissão ou posterior à transmissão, então pode ser usado para conferência, antes de você enviar para o portal. E o nosso sistema aceita DUI normal, DUIs de embarque antecipado, as duas DUIs, né? Embarque, a exportação, desculpa, a DUI sem a nota, que é a primeira DUI, e depois para fazer a retificação, colocando as notas de exportação, no caso do embarque antecipado. Também, no nosso sistema aceita DUIs de embarque posterior, tá? Temos um suporte no nosso horário comercial, um suporte técnico especializado, e na maioria dos problemas que nós recebemos ainda são problemas de entendimento, às vezes, do próprio processo de exportação, tá? Então, por isso, nós temos pessoas de comércio exterior para fazer esse suporte e auxiliar em nossos clientes na elaboração da TUI, tá? Eu convido vocês para solicitar uma apresentação, contato dos nossos consultores, tá? Temos um link aí embaixo na tela, onde você pode fazer essa solicitação, tá? Qualquer dúvida quanto ao conteúdo ou quanto ao nosso sistema, eu estou disponível no e-mail mkt@fascomex.com.br, ok? Fique à vontade para me enviar dúvidas, tá? Estou totalmente à disposição de vocês. Agradeço novamente a participação de vocês em mais esse webinário, ok? E até o próximo.